Fala aí, galera! Vocês sabem por que o gelo flutua na água? Se você respondeu densidade, você está certo. Mas eu vou fazer outra pergunta no meio do vídeo que vai te deixar intrigado. Nossa, agora eu deixei um suspense, hein? Pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar de curvas de aquecimento e também vamos falar sobre densidade, ou seja, as propriedades específicas da matéria. Ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. Primeiramente, vamos entender o que é uma curva de aquecimento. Ela vai te mostrar a mudança de temperatura de uma substância pelo tempo. Então, no eixo Y você vai ter a temperatura e no eixo X você vai ter o tempo. Bom, vamos começar analisando a curva de aquecimento da água. Perceba aí que você tem ponto A, B, C, D e E. No ponto A, você tem sólido. No ponto C, você tem líquido. E no ponto E, você tem gasoso. O ponto B e o ponto D são ponto de fusão, ponto de ebulição. Lembrando que o ponto de fusão é a temperatura na qual uma substância muda de fase do sólido para o líquido. E o ponto de ebulição é a temperatura na qual uma substância muda de fase do líquido para o gasoso. Portanto, tudo que estiver abaixo do ponto de fusão vai ser sólido. Tudo que estiver entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição vai ser líquido. E tudo que estiver acima do ponto de ebulição vai ser gasoso. No ponto de fusão, eu tenho duas situações. Eu tenho sólido e tenho líquido. No ponto de ebulição, eu também tenho duas fases. Eu tenho líquido e gasoso. Aqui é fácil de você perceber usando a água como exemplo. Quando você tira o gelo do congelador, ele está totalmente sólido. Mas quando você deixa ele na bancada, por exemplo, ele começa a derreter. É ali que ele atingiu o ponto de fusão dele, que para a água é 0 graus. Então o que acontece? Você tem o sólido e tem o líquido que está derretendo. Este é o ponto de fusão. Já no ponto de ebulição, vamos utilizar como exemplo quando você coloca água para ferver. Então você tem líquido e você vê o vapor saindo. Ali você atingiu o seu ponto de ebulição. Então você também tem duas fases. Pessoal, aqui é muito importante vocês saberem analisar. Percebe que quando você está antes do ponto de fusão, no ponto A aqui da nossa curva, o tempo vai passando e a temperatura vai aumentando. Então ele vai ficando linear, ele vai subindo. Quando ele atinge o ponto de fusão, olha que interessante, o tempo continua passando, mas a temperatura não altera. Ou seja, é aí que você descobre o ponto de fusão da sua substância. Quando você tem um tempo percorrido, mas a temperatura não se altera. Percebe que você tem um patamar retinho. Aí você continua aquecendo. A temperatura volta a subir, chega um determinado momento onde ela fica por um tempo na mesma temperatura. É aí que você atingiu o seu ponto de ebulição. Pessoal, muito importante, o diagrama que nós vimos agora é para substâncias puras. Quando você tiver misturas, isso vai ser diferente. No ponto de fusão e no ponto de ebulição, você não vai ter uma estabilidade da temperatura. Ela vai variar um pouco. Em substâncias puras, o ponto de fusão e de ebulição é exatamente a mesma temperatura. Então ele fica um patamar reto. Quando você tem uma curva de aquecimento de uma mistura, como por exemplo água e sal, você tem o ponto de fusão e o ponto de ebulição variando um pouco. Então é dessa maneira que você consegue identificar uma substância pura de uma mistura. Mas nós também temos dois tipos de mistura específicas, que são as misturas azeotrópicas, que é quando o ponto de fusão se comporta como mistura, porém o ponto de ebulição se comporta como uma substância pura. E esse daí, algum exemplo, nós temos o álcool comercial, que é álcool misturado com água. O ponto de ebulição é constante, mas o ponto de fusão varia. Nós temos também as misturas eutéticas, que aparecem em ligas metálicas, como por exemplo o chumbo estanho, para soldas eletrônicas. Tá? Nessas misturas você tem o contrário, você tem o ponto de fusão constante como substâncias puras, entretanto a ebulição varia. Resumindo, pessoal, ponto de fusão, ponto de ebulição constante, substância pura. Ponto de fusão, ponto de ebulição variando, mistura.
Ponto de fusão constante, ponto de ebulição variando, mistura eutética. Ponto de fusão variando, ponto de ebulição constante, azeotrópica. Pessoal, vamos entender agora densidade. Isso é muito simples de entender, tá? A densidade, ela relaciona a massa pelo volume ocupado de uma substância. O que pesa mais, 1 kg de chumbo ou 1 kg de isopor? Essa resposta é fácil. Os dois têm o mesmo peso. Agora, se eu perguntar para você qual deles ocupa mais espaço, todo mundo sabe que o chumbo vai ocupar menos espaço e o isopor vai ocupar mais espaço. Mas por que isso acontece? Porque o chumbo tem uma densidade alta, tá? Se a densidade é alta, o volume ocupado por uma massa é baixo. O contrário acontece com o isopor. Se a densidade dele é baixa, o volume ocupado é grande. Olha a fórmula da densidade. Densidade é massa dividido por volume. Percebe que o volume ele entra como inverso da densidade? Então é sempre assim. Densidade alta, volume pequeno. Densidade baixa, volume grande. Falando da densidade da água, que é o nosso padrão de comparação, a água tem densidade de 1 grama por centímetro cúbico, ou ainda 1 grama por ml, a mesma coisa. Isso significa que a cada 1 ml de água você tem 1 grama. Existem outras substâncias que têm densidades maiores. Se você tiver alguma substância que tem densidade 2, significa que no mesmo 1 ml ela tem 2 gramas. Tudo que for mais denso vai afundar. Tudo que for menos denso vai flutuar. Então, se a gente pegar um exemplo aqui do chumbo e do isopor, o chumbo tem densidade maior que a da água. Então, se você colocar um pedaço de chumbo, não importa o tamanho dele, na água ele vai afundar. Se você pegar o isopor, que é menos denso do que a água, e colocar na água, ele vai flutuar. Não importa a massa deles. Isso sempre vai acontecer. Pessoal, agora eu vou fazer outra pergunta sobre o gelo. Se a densidade relaciona massa por volume, vocês concordam comigo que se eu pegar 1 kg de água, vamos colocar em massa, quilo, 1 kg de água e congelar, vocês concordam comigo que você vai ter o mesmo 1 kg num espaço menor do que ela no estado líquido? Ou seja, ao congelar a água, eu tenho o mesmo 1 kg, só que num espaço menor. Se eu diminuir o volume, o que acontece com a densidade? Ela sobe. Lembra que eu falei que é um inverso? É inversamente proporcional? Então essa era a pergunta que eu queria fazer para vocês. Se os sólidos ocupam menos espaço, as moléculas ocupam menos espaço, a densidade aumenta. Então por que o gelo flutua ao invés de afundar? Que merda, hein? A resposta para essa pergunta está na geometria da molécula da água e do tipo de interação intermolecular entre elas. A molécula de água, ela faz interação do tipo ligação de hidrogênio, que é uma interação forte. Ou seja, elas se aproximam bastante uma das outras. E a geometria da molécula de água é angular. Quando as moléculas de água estão interagindo entre si, elas formam como se fosse uma rede. E no meio das moléculas, elas conseguem aprisionar ar. O gelo fica menos denso do que a água no estado líquido por causa do ar. Isso acontece com algumas moléculas, como a água, por exemplo. Então, a água é uma exceção à regra dos sólidos serem mais densos do que as suas substâncias no estado líquido. Sabia não? Outra observação que vocês podem fazer sobre a densidade são os produtos vendidos no mercado. Vamos pegar aqui o chantilly e o creme de leite. Chantilly é creme de leite batido. O chantilly é vendido em volume. O creme de leite é vendido em massa. Pessoal, isso acontece pelo seguinte. Todo produto que tem densidade menor do que 1, que é a da água, é vendido em volume. E todo produto que tem densidade maior que a da água é vendido em massa. É isso aí, galera. A aula de hoje terminou. Se vocês curtiram, deixa o like de vocês. Se inscrevam, ativem as notificações, que isso ajuda muito a gente aqui do canal. E é isso aí, galera. Até a próxima aula. Valeu!